Primeiramente, boa noite. Eu sou a pessoa por trás desse perfil, meu nome é Liz Carvalho e nós estamos sendo lives aqui no Mulher Sagrada às segundas e sextas-feiras, às 9 horas, geralmente às 9. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde. E para quem não viu as aulas anteriores, do que a gente falou nas lives anteriores? Eu falei sobre o ciclo menstrual, sobre as fases, deusas, energias de cada fase do ciclo. Que mais? Falamos sobre plantar a lua e a cura da terra. E na última aula, que foi na sexta-feira, eu falei sobre limpeza de memórias uterinas, o que é e para que serve. E todas as outras aulas, elas estão no canal do YouTube, o link tá aqui no meu perfil. Então, para quem não viu as aulas anteriores e quer ver, estão todos no YouTube. E o livro que eu menciono nessas aulas, que é o livro Mulher Sagrada e Cíclica, o link para baixar ele também está aqui no perfil. É gratuito, vocês podem baixar, podem mandar para as amigas. E tem que fazer um cadastro, né? Tem que fazer um cadastro. Porque é um site de cursos, né? Mas é gratuito. O cadastro é grátis e aí vocês já acessam o livro, pode baixar. Então, pode mandar para as amigas também. Então, hoje nós vamos continuar a aula e falar de um tema que as mulheres têm muitas dúvidas também, que é sobre a vaporização do útero. Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando, gente... Só para vocês entenderem, eu estou aqui na minha apostila da Jornada das Mulheres Arco-Íris, tem várias orações. E eu estou procurando, aqui na apostila, eu estou procurando a oração de limpeza de memórias uterinas. Aqui, achei, ó. Depois eu vou ler para vocês essa oração. Eu já tinha postado aqui no Instagram, mas eu posto de novo para vocês verem, tá, gente? Mas tem essa oração para cura de memórias uterinas. Depois eu vou ler para vocês. Mas vamos começar pelo livro, né? Esse é o livro que eu falei, que tá grátis para baixar. Livro Mulher Sagrada e Cíclica, que eu escrevi com muito carinho para vocês. Então, quem ainda não leu, aproveita esse período de quarentena, aproveita que vocês têm mais tempo para investir no autoconhecimento de vocês, investir nos estudos sobre o sagrado feminino. Então, não tem apenas o meu material, tem muitas mulheres que disponibilizam materiais gratuitos que vocês podem estudar, podem praticar na casa de vocês. Inclusive, esse ritual da vaporização do útero, tem mulheres, eu sei que tem mulheres e tem círculos que fazem o rito da vaporização do útero, seja atendimento individual, seja um atendimento em círculo, mas a vaporização do útero é algo que vocês podem fazer sozinhas, na casa de vocês. Então, vocês mesmas podem ser sacerdotisas de si mesmas, né? O Sagrado Feminino também diz muito sobre isso, sobre a mulher ser a sacerdotisa de si mesma. Então, é um ritual que vocês podem fazer na casa de vocês. Então, agora que tem mais tempo, é algo que vocês super podem aproveitar esse período, que vocês também não vão sair de casa, não podem ficar batendo perna, né? Então, é super propício para fazer esse ritual, porque você vai realmente ter aquele trabalho de introspecção, esse recolhimento, né? Conseguir se recolher, ficar em casa, ficar sentindo a energia do que foi trabalhado, sem precisar sair, sem ter distrações externas. Então, é um período muito propício para fazer esses rituais. Não somente a vaporização, mas qualquer prática de limpeza de memória uterina, qualquer ritual é super indicado, porque a gente vai ter realmente, de forma verdadeira, esse olhar para si mesma sem nenhum estímulo externo. E a gente não vai ter distração de, eu tenho que ir para uma festa, tenho que ir para o bar, tenho que ir para tal lugar. Não tem isso, né? Já que a gente tem que ficar em casa.
Então, que a gente consiga aproveitar para fazer esses rituais, internalizar e ter esse trabalho consigo mesma. Então, voltando ao assunto, começando agora a aula sobre a limpeza de memórias uterinas e falando de vaporização do útero, lembrando que é um tema que eu falo tanto no livro, então se quem quiser consultar depois, quiser estudar, as informações tem no livro, e eu também já tinha postado aqui no Instagram, eu tinha feito um post sobre vaporização do útero, sobre o que é, como fazer, uma lista de ervas, enfim. Então, eu vou falar aqui, né? A gente vai conversar, vou responder as perguntas de vocês no final da aula. E quem quiser consultar essas informações, basta baixar o livro, acessar o livro, que aí tá tudo lá. Então, vamos lá. Só relembrando um pouquinho o que eu falei na última aula sobre a limpeza de memórias uterinas. Então, na outra aula eu falei sobre como o nosso útero, ele é um centro de poder e como ele armazena memórias, não somente nossas memórias, mas também as memórias das nossas experiências que passamos nessa vida, mas também as memórias das nossas ancestrais. Então, o nosso útero, ele guarda memórias de nossos ancestrais e de nossas próprias experiências vividas nessa vida e em uma vida diferente. Então, voltando ao assunto, na aula anterior, eu contei para vocês, expliquei sobre a questão da importância do nosso útero como um centro de potência, de criação, né? De criação, e também de como ele armazena memórias, né? Então, quando a gente fala de limpeza de memórias uterinas, qual que é a base desse conhecimento? Por que a gente está falando de memórias uterinas? Porque o nosso útero, ele guarda memórias de nossas ancestrais e de nossas próprias experiências vividas nessa vida e em uma vida diferente. Ele é uma grande fonte de autoconhecimento. Quando nós silenciamos a mente e permitimos nos conectar com essa força, obtemos informações preciosas para a nossa saúde física e emocional, pois padrões mentais e emocionais que carregamos estão em nosso útero esperando para serem levados à consciência. Por isso também que eu mencionei na aula anterior sobre como essas limpezas também podem fazer com que nós acessemos memórias e tomemos consciência de nossos processos, dos nossos aprendizados, ou até mesmo consigamos obter o conhecimento de padrões que nós temos, que de forma racional nós não encontramos a causa. Por quê? Porque existem desequilíbrios e até padrões de acontecimentos na nossa vida, padrões de repetição de doença, de uma série de desequilíbrios, que a origem pode estar na nossa ancestralidade feminina. Então, como eu já falei, né? Desculpa estar sendo cansativa, mas para quem está chegando agora, são assuntos que são muito novos, então eu preciso estar explicando. Mas eu já mencionei aqui para vocês o quanto nós trazemos pelo menos 2.000 anos de muita repressão do feminino, de muita marginalização do poder feminino. Então, nós trazemos feridas, muitos padrões de pensamentos, muitas crenças limitantes e muitos padrões de comportamentos que não são nossos, mas que nós trazemos, que as nossas mães trazem, as nossas avós. Então, foi pelo menos, se a gente contar de uma história recente, pelo menos 2.000 anos. Por que eu falo 2.000 anos? Porque eu estou tomando por referência a maior instituição, né? Pelo menos a instituição que já foi a instituição mais poderosa do planeta, que é a Igreja Católica, e que transmitiu, e ela, né, no seu sistema, nos seus dogmas, ela acabou suprimindo todos os símbolos que faziam referência ao poder feminino. Eles só mantiveram as referências femininas que foram convenientes para o sistema o modo de vida que eles gostariam de transmitir. Então, o que foi mantido de poder feminino?
O arquétipo da mãe, né? Quando a gente fala de Maria, da mãe de Jesus, então isso foi mantido, o arquétipo da mãe. Da virgem, no sentido de virgem, mas aí até mesmo a palavra virgem foi deturpada, porque foi colocado no sentido de pureza, né? Então foram mantidos os símbolos femininos que eram convenientes, que não constituíam uma ameaça a uma dominação patriarcal, a um sistema patriarcal. E os outros símbolos do feminino, como por exemplo Maria Madalena. Quem já leu o Evangelho de Maria Madalena? Pouco se fala sobre Maria Madalena, e ela teve uma extrema importância na trajetória, na vida de Jesus, né? Então, e várias outras passagens, vários outros símbolos que foram demonizados ou suprimidos pela Igreja Católica. Então, quando a gente fala de pelo menos 2000 anos de marginalização, de supressão do poder feminino, nós estamos falando disso também, porque nós passamos por uma influência do catolicismo muito forte, muito forte, né? Então isso influenciou, pelo menos tem influenciado o modo de pensar, o modo de viver das mulheres por pelo menos 2000 anos. Então por isso que eu falo que a gente traz muitas feridas, traz muitos traumas, muitas crenças limitantes que vão além de nós, além das nossas mães, das nossas avós. Então, e o nosso útero, ele traz isso, ele traz essas memórias. Então, por isso que quando a gente faz rituais voltados para o útero, o que eu acredito que é muito importante, porque também como terapeuta holística, já comentei com vocês que nós não temos muitos sistemas de cura que englobam essa parte do útero, que dão essa atenção, né? Então, hoje em dia eu trabalho com algumas técnicas que dão atenção a essa parte, porque o sistema energético feminino, ele tem aí suas particularidades e tem toda essa questão histórica, social, enfim, espiritual em relação ao poder feminino, né? Então, quando a gente fala também que a cura do feminino é a cura da terra, a gente também está falando do resgate de valores do feminino sagrado, e muitos desses valores, eles têm a ver com uma cultura de paz. Então, a tolerância, a paciência. Então, nos círculos de mulheres, por exemplo, são coisas que a gente trabalha de uma forma muito forte. Porque quando as mulheres estão em círculo, é um espaço ali de abrir o coração, é um espaço de compartilhamento. Então, não tem julgamento, não tem certo e errado. Tem ali cada mulher com a sua história, com a sua bagagem, com a sua experiência, compartilhando o que sabe. Ninguém é mais importante que o outro, né? Então a estrutura de um círculo, a própria energia circular, ela é algo muito harmonioso e que remete a essa questão de todas as pessoas estarem ali em posição de igual para igual e sendo respeitadas, sendo consideradas todas no mesmo nível. Então, o círculo de mulheres é uma desses elementos que trazem esse resgate de valores do feminino, valores que a gente aprende quando estuda sobre o feminino sagrado e que tem tudo a ver com a cura da terra, que tem tudo a ver com uma cultura de paz, de pacificação, né? Então, voltando ao tema da limpeza de memórias uterinas, existem várias formas de se fazer uma limpeza dessas memórias. E quando eu falo limpeza de memórias, pode ser tudo o que vocês imaginarem. Então, seja memórias de abuso, aborto, medos, culpas, energias sexuais. Então, se você sente que você quer limpar, né? Então, se hoje você tem uma outra consciência sobre seus relacionamentos e aí quer limpar esse registro, né, de parceiros ou de ficadas, de relacionamentos que foram meio merda, falando português, claro, né? Ficou com aqueles boy lixo, enfim. E aí você quer limpar essas energias, quer zerar, né? Quer se sentir leve. Então, a limpeza de memórias uterinas pode ser para tudo isso e mais um pouco, né? Se você pensa que traz padrões de vidas passadas, que traz padrões que não são seus,
que tem, se você tem doenças sem causas aparentes, né? Então você quer também fazer um ritual com esse objetivo de limpeza. Enfim, gente, a limpeza de memórias uterinas pode ser para limpeza de qualquer coisa, tá? E aí, é o que eu já falei também dos rituais. Quanto mais específico você for nas suas intenções, com mais direcionamento você fará aquele trabalho, e aí é maior a chance de você perceber o resultado do que você fez, tá, gente? Sobre a quantidade de limpezas, não tem uma receita de bolo, né? Por exemplo, eu quero limpar uma memória de abuso sexual. Não tem como eu falar para você, olha, faz 3 rituais e pronto, vai limpar tudo. Porque depende mais de cada mulher, de como ela processa essa limpeza, de como ela lida com isso, né? Então, se ela precisa de uma terapia, por exemplo, se ela precisa trabalhar a parte emocional, porque não é apenas a parte energética, tá, gente? Não é apenas a parte espiritual. Muitas vezes a mulher precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa seja passar com uma psicóloga, ou com uma psicoterapeuta, ou uma psicanalista, enfim, a abordagem que for mais interessante para vocês. Então, muitas vezes precisa passar por uma terapia, né? Então, essa questão do bom senso também eu gostaria de pontuar, porque eu acho lindo essa questão do sagrado feminino. Como eu disse para vocês, eu acabei de falar para vocês que o sagrado feminino, ele nos ensina a sermos sacerdotisas de si mesmas. Mas, em alguns casos, a mulher precisa procurar ajuda. Então, se ela está ali num processo que ela não está dando conta sozinha, ela precisa procurar uma terapeuta. E tem terapeutas maravilhosas. Já vi aqui nesse perfil, tem muitas terapeutas maravilhosas que podem ajudar. Então, é sempre importante considerar isso. Os rituais, eles são uma forma de trabalhar as energias e trabalhar o autoconhecimento. Mas a partir do momento que você tem um trauma, você tem uma questão que é muito forte, que está se agravando há anos, e sem uma resolução, e você já tentou várias alternativas sozinha e não deu certo, então considere, se você não precisa, se de repente não é mais indicado, você procurar a ajuda de uma terapeuta e iniciar um processo terapêutico, né? E aí abreviar tanto tempo que você está ali sozinha sofrendo, se você procurasse alguém para te ajudar, de repente esse processo seria muito mais rápido, né? Então, ficam aqui algumas dicas, algumas reflexões. Então, como eu disse para vocês, existem várias formas de fazer limpeza de memórias uterinas. Eu quero falar especialmente de 2, da vaporização do útero e dos yoni eggs, dos ovos de cristal. Como é muito conteúdo, hoje eu vou falar da vaporização do útero, e na sexta-feira eu vou falar sobre os yoni eggs, que são os ovos vaginais de cristal, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Sobre a vaporização do útero, que muitas mulheres têm dúvidas sobre como que faz essa vaporização, quais ervas usar. Então, deixa eu abrir aqui. Então, a vaporização do útero é uma técnica ancestral. Não sei falar para vocês de onde veio, né? Então, assim, nunca vi também ninguém explicando de onde veio. Mas essa questão do uso das mulheres usarem ervas e fazerem banhos, enfim, banhos e usar ervas na parte, no aparelho reprodutor, né? Usar ou para tratar outras doenças, enfim, ou como forma de prevenção. Então, assim, o uso de ervas ou de banhos de assento, isso é muito ancestral, né? É ancestral, e que a gente foi perdendo, né? Até a própria questão da gente buscar as medicinas naturais, buscar a cura pela natureza, é algo que foi se perdendo com o passar do tempo, e todo um processo também de influência da indústria farmacêutica, da comunidade médica, enfim.
Então, também teve um trabalho muito pesado aí desse sistema capitalista para que tivesse essa desconexão mesmo das pessoas com coisas naturais e elas buscassem formas de gastar dinheiro e, enfim, e de comprar coisas fabricadas pela indústria farmacêutica, né? Então, claro, gente, quando precisa tomar remédio é para tomar o remédio. A questão é que essa sabedoria das ervas, principalmente como forma de prevenção, isso foi perdido, né? Então, pensa, de repente, não sei a mãe de vocês, mas de repente a avó de vocês ou alguma vizinha que sempre sabia de uma erva, de um chá para tratar alguma coisa, e aí você tomava o chá e ficava bem. Então, eu mesma, eu não sei se eu já contei aqui, gente, quando eu era criança, eu tinha bronquite. Eu tive até pneumonia. E a minha mãe me curou com uma receita que ela aprendeu com as freiras, tomando um xarope à base de beterraba. E aí eu não tive mais bronquite. Ela foi me dando isso. Claro que eu tomava xarope também. Mas assim, o que me curou mesmo foi o xarope de beterraba. Então, não sei se eu já contei essa história aqui pra vocês, mas é um exemplo de como a cura tá na natureza, né? De como a gente perdeu esse conhecimento sobre o uso das ervas. E a vaporização do útero, além de ter benefícios a nível físico, a gente trabalha com a parte energética das ervas. Então, não é tanto a função das propriedades da planta, né? Na vaporização, a gente vai trabalhar mais a parte da fitoenergética, se a gente for usar para limpeza de memórias uterinas, porque tem ervas que possuem propriedades energéticas de limpar memórias. Algumas limpam memórias limpam energias sexuais, outras limpam memórias ancestrais, assim por diante. E hoje eu vou falar de algumas delas para vocês e explicar para vocês um pouquinho como é que eu faço a vaporização, como é que vocês podem fazer, tá? Então, vamos lá. Então, no Sagrado Feminino, e tudo isso que eu tô falando para vocês, tem lá no livro Mulher Sagrada e Cíclica. Então, baixem o livro, link no perfil, para quem não tá sabendo, tá tudo no livro, só baixar, manda pras amigas, compartilha. Vocês são totalmente livres para compartilhar o livro, ele é 100% gratuito, tá, gente? Então, no Sagrado Feminino, aprendemos a reverenciar nosso corpo e nossa ancestralidade. Aprendemos que o útero armazena muitas memórias. Não apenas guarda a lembrança de abusos, culpas e traumas que sofremos nessa vida, como também nossa herança ancestral. E a vaporização é uma técnica ancestral para a limpeza de memórias uterinas e que auxiliam na liberação e limpeza de energias negativas. Dessa forma, não está 100% atrelada à existência física do útero, pois nessa região do corpo também está o centro energético sexual e criativo da mulher. Então, as mulheres que não possuem útero e as mulheres trans também podem fazer, tá bom? Eu defendo que até os homens façam, né? Se eles puderem se permitir, porque os homens eles são mais fechados para essas coisas, né? Então, o sagrado masculino ainda tá a passo de tartaruga aqui no Brasil, por conta que os homens são muito fechados, muito retraídos para rituais, né? Então, o homem tem dificuldade até de falar o que sente, quanto mais se a gente falar para ele sentar ali de cócoras, numa bacia com água e ervas, né? Então, não vai ser todos que vão aceitar. Então, por isso que eu acredito que o sagrado masculino ainda tá... Ele, na verdade, ele tá sendo impulsionado pelo movimento das mulheres, né? São as mulheres que estão puxando os homens a ir conhecer isso. Enfim. Então, a vaporização é uma técnica de limpeza. Por isso que eu comecei a primeira parte dessa aula falando, não apenas porque a vaporização tá muito famosa por causa do movimento de resgate do sagrado feminino, mas porque tem tudo a ver, né? A técnica da vaporização tem tudo a ver com o tema de limpeza de memórias uterinas, porque a vaporização é uma técnica, é um ritual que você pode fazer para a limpeza.
Dessa forma, né, mulheres sem o útero podem fazer de forma simbólica, mulheres trans podem fazer de forma simbólica também. Então, não é preciso ter um útero para fazer a vaporização. Mulheres que não têm mais útero ou mulheres trans também podem fazer. Quais os benefícios da vaporização? Os benefícios, todos os benefícios de forma geral, tá, gente? Então, a vaporização melhora a circulação e o fluxo sanguíneo para a área, né? Então, lembrando que o vapor é uma coisa quente, né? Então, assim, ele vai ativar quando a nossa vulva entra em contato com esse vapor, a circulação sanguínea, a circulação aumenta nesse local, né? Mas uma coisa, um mito, né, que eu gostaria de até passar para vocês, o vapor não chega até o útero, tá, gente? Isso é mito. O máximo que o vapor vai chegar é até o canal vaginal, mas o vapor não vai chegar até o útero, tá? Então, quando a gente fala de limpeza de útero através da vaporização, nós estamos falando de uma limpeza energética, ok? Então, agora que eu expliquei, né? Então, aprendam direitinho, tá, meninas? Para vocês ensinarem as amigas de vocês. Vocês não vão fazer vaporização para limpar o útero físico. É de forma energética que seu útero vai ser limpo, porque nem que você se arreganhasse ali na cumbuca que o vapor ia chegar no seu útero, tá? Então, agora que eu expliquei isso, a vaporização proporciona a sensação de bem-estar, e realmente, assim, quando você tá ali, você fica ali conectada com aquela força do vapor, das ervas, você super quentinha, então, assim, é muito gostoso fazer vaporização no outono, no inverno. No calor fica mais pra sauna, né? Porque já tá quente, ainda você se cobre inteira, fica em contato com o vapor, então fica uma sauna. Você sua. Mas se a gente faz no inverno, no outono, até que é bem interessante. Mas o único cuidado que vocês precisam ter é para não tomar friagem, né? Não botar o pé no chão gelado ou tomar um vento frio na cara depois de fazer a vaporização. Porque senão vocês podem ficar resfriadas, tá, gente? Por causa do choque térmico. Então, sempre buscar se agasalhar e ficar quentinha durante a vaporização e depois também, para que vocês não fiquem resfriadas, tá? Que mais? Benefícios da vaporização. Relaxamento e conexão espiritual. Limpa e tonifica a pele, né? Então, vai limpar e tonificar a pele da sua vulva. Pode aliviar dores também, devido ao aumento do fluxo de sangue e oxigênio para a área. Melhora do sono e aumento da fertilidade. E pode ser usado também, dependendo da erva que você usar, pode ser usado de forma preventiva, tá? De forma preventiva contra corrimentos, né? Outra coisa que a vaporização pode acabar trazendo pode ser que a menstruação de vocês desça antes, tá? Por causa do aumento da circulação sanguínea no local, se vocês fazem aí na semana pré-menstrual, pode ser, né, por causa do contato do calor que dilata, né, causa essa dilatação, pode ser que a menstruação de vocês venha antes, tá? Eu tô avisando isso porque aconteceu comigo. Então, as ervas possuem propriedades energéticas e medicinais. A prática ancestral de utilizar ervas para a saúde ginecológica da mulher vem sendo resgatada através da ginecologia natural. Então, tem um outro conhecimento, né, que nesse movimento do sagrado feminino surgiu ou ressurgiu, né, o conhecimento da ginecologia natural, que na ginecologia natural se utilizam principalmente as ervas para tratar e prevenir problemas ginecológicos, né? Então, essa sabedoria das ervas, do uso de ervas para a saúde da mulher, ela vem sendo resgatada através da ginecologia natural, principalmente. E as ervas ajudam a controlar de forma natural diversos incômodos, como infecções urinárias, candidíase, corrimentos,
menstruação irregular, sintomas de TPM, menopausa e até contribui para o aumento da fertilidade. Então, gente, na tabelinha que eu deixei aqui no livro para vocês, eu coloquei as propriedades. Então, tem algumas ervas, inclusive, que dá para usar como banho de assento, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho delas para vocês. E antes eu quero falar como é que faz a vaporização. E depois eu comento sobre as ervas que estão aqui no livro, tá? E aí depois que eu comentar das ervas, eu vou ler as dúvidas de vocês. Então, quem tiver dúvida pode mandar também na caixinha de perguntas. Pode mandar perguntas que aí no final da aula eu vou responder, tá? Então, dicas. Faça a vaporização antes da menstruação ou depois que a sua menstruação já foi embora, né? Mas o ideal é fazer antes da menstruação. Por quê? Porque não é uma técnica de limpeza. Então, se você fizer antes da menstruação, você vai iniciar uma limpeza e essa limpeza pode se completar na menstruação. Porque na semana menstrual, né, é uma semana muito propícia para limpezas. Essa menstruação também, esse movimento de morte, de deixar ir. Então, entrando em ressonância com essa proposta mesmo, o mais indicado é fazer antes da menstruação. E até como forma, outra coisa também que eu falei que pode antecipar a menstruação de vocês, uma coisa que pode acontecer, isso, gente, não é cientificamente comprovado, tá? Mas uma coisa que pode acontecer, que foi observado entre as mulheres, é que a vaporização, ela acaba melhorando a qualidade da menstruação. Então, por exemplo, vocês, por acaso vocês menstruam e tem tipo aqueles coágulos, como se saíssem umas células mesmo? Porque você menstruar, você ter aquela menstruação marrom, cheio de coágulos, isso não é uma menstruação saudável, tá? O ideal é sair um sangue vermelho, mais líquido, sem coágulos. Então, a prática da vaporização, ela pode acabar contribuindo para melhorar a qualidade e o aspecto do seu sangue menstrual e facilitar mesmo essa expulsão. Porque quando o sangue ele sai marrom, né, no primeiro, segundo dia, no segundo dia geralmente é o mais abundante. Se ele tá saindo marrom, tá saindo cheio de coágulos, isso indica um desequilíbrio, né? Mostra inclusive que o seu endométrio ele tá demorando para se desprender, né? Então, por isso, ele coagula no útero e aí quando você menstrua, tá cheio de coágulos ou tá com esse aspecto de sangue velho, né? Então, essa é uma questão que a vaporização pode acabar ajudando também. Não é recomendável fazer no período menstrual, tá? Não é recomendável porque como aumenta a circulação sanguínea, a vaporização pode fazer você menstruar mais, né? Então, principalmente para as mulheres que têm problemas nesse sentido de menstruar muito, então não é indicado, na verdade, em nenhuma hipótese é indicado fazer vaporização no período menstrual, tá, gente? Então, é sempre fora do período menstrual. Outra coisa, mulheres em pós-parto, no pós-parto, mulheres que passaram por cesariana devem esperar a recuperação para fazer a vaporização, tá? Então, devem esperar se recuperar para fazer a vaporização. E atenção, gente, tem contraindicações, então nem todas as mulheres podem fazer vaporização, tá? Então, a vaporização, isso é importante porque infelizmente, né, eu vejo muitos grupos de mulheres, grupos de Facebook, etc. E aí acaba passando esses detalhes e se a mulher não sabe disso, ela pode acabar até arriscando a saúde dela, fazendo algo que ela não pode fazer, tá? Então, gente, contraindicação não é para ser chato, contraindicação é para proteger a sua saúde física, a sua integridade física. E até mesmo a integridade física do seu bebê, se você estiver grávida, tá? Então, contraindicações da vaporização do útero. A vaporização não é indicada
para gestantes, né? Porque pode até mesmo causar um aborto, né? Por ter essa dilatação, enfim. Além do que, gestante não pode usar nenhuma erva sem consultar o médico antes, né? Ou uma terapeuta que seja especialista em ervas, porque existem ervas que são abortivas, ervas que podem causar má formação no seu bebê. Então, esse negócio de gestante usar ervas, isso é muito sério. É muito sério, só com acompanhamento profissional, tá? Então, a vaporização não é indicada para gestantes, não é indicada para usuárias de DIU. Por quê? Porque pode esse movimento de dilatação, né, como o vapor, ele pode dilatar o seu canal vaginal, o seu DIU também pode sair do lugar, tá? Oiê, gente! Desculpa o atraso. Deixa eu até colocar aqui. A terem inflamações. Então, se você está em um quadro de inflamação, você expor ali o seu canal vaginal ao vapor, isso pode piorar o seu quadro de inflamação, tá? Também não é indicada a vaporização durante crises de candidíase, tá? Se está com infecções ou feridas na vagina, também não é indicado. Ou se está com qualquer alteração na região que seja contraindicada a exposição ao vapor, ou se houver qualquer tipo de inflamação, porque senão pode piorar o seu quadro, tá? Então, existem dois tipos de vaporização. A vaporização seca, que é com fumaça, praticamente uma defumação do útero, né? Não vaporização do útero. E a úmida, que é com água quente. Não é, pelo amor de Deus, não é água fervente, tá, gente? Tome muito cuidado ao fazer a vaporização, para vocês não se queimarem, para não queimar a perseguida, né? Então, cuidado, sempre deixa numa temperatura, se você for fazer a vaporização com água, deixa, né, coloca a mão assim por cima, porque se a sua mão, você sentir muito quente na mão, quem dirá se você colocar ali a sua vulva exposta àquele calor, né? Isso pode causar queimaduras. Então, sempre verifiquem a temperatura da água, né? Tome muito cuidado para não se queimarem, para não causar queimaduras na sua vulva, tá bom? Então, para realizar o ritual, porque não deixa de ser um ritual, procure um espaço tranquilo e aconchegante. Você pode usar velas, incensos, música, o que for do seu desejo para deixar o ambiente confortável e relaxante para você. Então, escolha um horário que você não vai ser incomodada, né? Porque não é você ficar ali 2 minutinhos e sair correndo. Você fica ali um bom tempinho, no mínimo uns 15 minutos, né? Pelo menos na vaporização úmida com água, você fica até a água esfriar, até você não sentir mais vapor. Então, é importante fazer qualquer outro ritual, fazer com calma, com carinho, sem ficar olhando no celular. Então, prepare esse ambiente. Você está criando um ambiente de autocuidado, você está criando um ambiente para fazer uma prática, para limpar coisas muito profundas. Então, tenha esse carinho, tenha esse cuidado por você mesma. E aí, para fazer a vaporização úmida com água, você pode utilizar 2 litros de água para 40 gramas de erva seca ou 80 gramas de erva fresca. A quantidade de ervas pode variar de acordo com a sua intuição e necessidade. Então, se vocês quiserem utilizar mais de uma erva, pode. Eu não recomendo ficar usando um monte de, fazer 7 ervas, não. Usar no máximo umas 3, né? Para que vocês consigam sentir a energia de cada erva. Porque se vocês misturam muita coisa, e você quer estudar sobre as ervas, então fica meio complicado você entender a energia de cada erva, como é que cada erva tá atuando no seu campo, né? Então,
eu recomendo aí usar poucos tipos de ervas. E não precisa ser muitas ervas, pode ser punhadinhos, tá, gente? Então, para essa vaporização, pode ser 40 gramas, dá uns 2 punhados, 2, 3 punhados de erva seca. E erva fresca vai dar uns 3, 4 punhados, né? Se pegar assim. Então, a erva fresca precisa ser mais para conseguir trabalhar na água. Então, você pode misturar até uns 4 tipos de ervas, tá? Pra você conseguir sentir como é que as ervas atuam em você e na sua limpeza. E aí, você coloca a água pra ferver. E aí, você pode colocar as ervas dentro mesmo, quando você estiver fervendo a água. E aí, quando você estiver fazendo isso, se já estiver fervendo a água com as ervas, já coloca as suas intenções. Desde o momento de escolher as ervas, colocar para ferver, já coloca quais as suas intenções de cura, de limpeza, já coloca a intenção nessa mistura. E aí você coloca essa mistura em um recipiente de barro, vidro ou esmaltado de preferência. Então, não usem recipiente de plástico, porque solta substâncias tóxicas, e não usem alumínio também, porque também tem interação e também porque você pode se queimar, tá? Então, você pode usar, por exemplo, quando a gente fala de barro, eu vou mostrar para vocês as minhas cumbucas. Então, essa cumbuca aqui, ela tá até pintada, porque eu fiz essa cumbuca, a gente fez vaporização no curso de Ione Eggs. Então, isso daqui vocês acham para vender em casa de artigos religiosos, artigos de Umbanda, enfim. Então, isso se chama alguidar. E aí, gente, é uma cumbuca de barro que vocês podem usar. Se eu não me engano, vocês procurem pela número 5. Elas têm números, né? Então, para você medir qual o tamanho da cumbuca que você pode comprar para fazer a vaporização do útero. Qual a forma mais fácil de vocês saberem o tamanho certo? Façam assim com a mão. Se a mão de vocês inteira espalmada ficar dentro da cumbuca, então essa cumbuca, o tamanho dessa cumbuca tá ótimo para você fazer vaporização, tá, gente? Então fica a dica de ouro para vocês. Gente, R$5, tá? Então vocês não precisam de uma super cumbuca, de um super kit. Eu sei que tem kits maravilhosos de vaporização. Quem tiver uma grana para investir, investe mesmo, porque é algo que vai durar, né? Não é algo descartável. Mas se você é uma mina que tem pouca grana, R$5, ó. E aí você faz a sua vaporização nessa cumbuca. E se você for muito criativa, quiser trabalhar a arte feminina, a arte sagrada feminina, você pode comprar tinta de tecido e pintar, igual a minha. Pintar com os símbolos que você quiser, pintar com a lua, escrever alguma frase de poder, e aí você pode pintar, tá? Outra cumbuca que você também encontra na mesma loja são de ágata, tá? Se chama assim mesmo, ágata, porque é uma louça branca. Essa louça é feita de ágata. Essa daqui é um pouco maior. Eita, tá até com erva aqui. Então, essa é uma cumbuca de ágata. Essa é um pouco maior, né? Eu adoro usar a cumbuca de ágata, porque eu consigo colocar mais água, mais ervas. É uma cumbuca que eu consigo usar para fazer escaldapés também, então, porque ela é funda, né? Então tá aqui, gente. Essa daqui já é um pouquinho mais cara, acho que eu paguei 25, mas você acha em média por uns R$50. Mas assim, gente, é ágata, é louça, é algo que vai durar, tá? Porque a de barro, com o passar do tempo, ela vai ficar manchada. Ó, a minha tá manchada. Mas a de ágata não, a de ágata é só você lavar e tá limpinha de novo.
Então, essas são algumas cumbucas que vocês podem usar para fazer vaporização do útero. Então, vocês coloquem a água nessas cumbucas, né, com as ervas. Se tiver muito quente a água, você pode completar com água fria ou você pode esperar, dar uma esfriada, tá? Então, chequem, coloque a mão de vocês. Então, aqui tá a vasilha. Coloque a mão assim por cima, vê se aguenta ficar, né? Vê se fica agradável para depois vocês irem sentando, tá, minha gente? Não vai sentar direto na cumbuca e se queimar, por favor. Então, e aí, gente, vocês podem ficar agachadas. Sobre as ervas eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, primeiro eu tô falando como é que faz a vaporização. Daqui a pouco eu vou falar sobre as ervas, tá, gente? Sobre a função de cada uma delas. Lembrando que tá tudo por escrito no livro Mulher Sagrada e Cíclica e o link para baixar está no meu perfil, tá? Então, e aí o importante é você pode ficar agachada de cócoras ou uma forma que eu fico, gente, é de joelhos. Então, eu coloco um tapetinho, alguma coisa, e aí eu fico de joelhos, e eu fico de joelhos com a perna aberta. E aí coloco a cumbuca embaixo. Então, como eu não aguento ficar por muito tempo agachada, porque é coisa de mais de 15 minutos, tá, gente? Não é sentou e levantou. Então, é importante que vocês fiquem numa posição confortável. Então, eu gosto de ficar ajoelhada, com as pernas abertas, e eu faço isso perto de uma parede, porque aí eu pego as mãos e eu fico encostada na parede. Então, a parede serve de apoio para mim, né? Quando eu não aguento ficar assim, ereta, eu me apoio na parede e tudo certo. E aí, você senta, você pega uma saia longa, né? Fica sem calcinha, bota uma saia longa. E aí você senta sobre o pote, né? E aí vai formar como se fosse uma sauna, né? Porque vai ficar tudo fechado. Então, você vai sentar com a saia longa, fechada. E aí você pode pegar um cobertor, além disso, pega um cobertor, se cobre inteira, ou um lençol e se cobre inteira, para ficar realmente uma sauna mesmo, vai ficar para você realmente isolar esse vapor, que esse vapor ele vai ficar mais intenso ali na região da sua vulva, mas ele ele se expande e ele vai ficar ali dentro da sua cabaninha. Então, por isso que é muito forte, gente, porque vocês entram em contato com esse vapor, a porta de entrada, né, são justamente os portais, né, nossa vulva, mas esse vapor ele se expande, e aí, além disso tem o cheiro, tem o aroma das ervas, então é muito forte, e esse próprio movimento da gente fazer um casulo, da gente fazer uma cabaninha, se recolher, então é um ritual muito forte, que pode trazer muitos insights. Quando eu fiz, a minha consciência até se expandiu. Eu senti coisas muito, muito boas, assim. Eu fiz mais, assim, para me conectar com a deusa do que qualquer outra coisa. Naquela ocasião, eu não tinha nenhuma coisa, assim, para limpar, algum trauma, alguma coisa. Eu queria realmente vivenciar isso como uma estudante, como uma sacerdotisa do Sagrado Feminino. E aí eu resolvi fazer. Na verdade, eu senti de fazer para me conectar com a minha deusa, né? Então, minha deusa no Sagrado Feminino é Euá, e ela também rege o vapor. Então, eu senti muito forte de fazer a vaporização para me conectar com ela. E aí, eu fui na loja, comprei essa bacia de ágata para fazer. E aí eu fiz e foi muito forte, assim, expandiu muito forte. Da primeira vez que eu fiz, eu usei pétalas de rosas, hibisco, alecrim. Se eu não me engano foi isso, agora eu não tô lembrando. Mas eu usei pétalas de rosas vermelhas, hibisco, alecrim. Não lembro se eu usei mais coisa, mas foi umas 4 ervas, tá?
Então, eu vou falar daqui a pouco das ervas que vocês podem usar, mas pode usar pétalas de rosas, que super se conecta com o sagrado feminino. Então é importante vocês estarem muito bem aquecidas, protegidas durante o ritual, sem pressa. Então coloquem uma música que for do agrado de vocês, né? Tem algumas meditações guiadas, então se vocês quiserem aproveitar esse ritual para fazer uma meditação guiada, de acordo com o objetivo de vocês. E essa limpeza, para quem tá chegando agora, sim, você pode fazer para tirar traumas de vivências ruins, qualquer tipo de energia, energias negativas, energias sexuais, abusos, traumas, culpas. Pode fazer com a intenção de limpar alguma doença, né? Com esse objetivo de curar uma doença. Porque você vai pedir naquele momento, obviamente, gente, não vai substituir atendimento médico. Mas, por exemplo, se você, mulher, tá tratando de uma questão que perguntaram aqui pra mim, de miomas, você pode pedir para limpar naquele momento, né? Você tá ali conectada, peça para que seja feita a limpeza dos registros negativos que te levaram a ter miomas, né? Porque, como eu já comentei nas aulas anteriores, quando a gente não trata a causa emocional de um desequilíbrio, ele vai reaparecer em outra parte do nosso corpo. Então, por exemplo, mulheres que tiraram o útero, se a causa emocional que fez com que ela retirasse o útero não for tratada, as chances dela desenvolver um desequilíbrio em outra parte do corpo é muito forte, é muito grande, né? Então, aí a vaporização seca, você pode fazer da mesma forma, né? Só que ao invés de água, a gente coloca carvão no recipiente e as ervas secas em cima. Então, é como se fosse uma defumação. Eu ia falar das ervas, eu vou ter que deixar para sexta-feira, gente. Então, sexta-feira eu falo das ervas, mas baixem o livro, que lá tem a lista de ervas. Gratidão para quem acompanhou até aqui.